Lucas 24, 13. Diz assim a palavra de Deus. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinha visto uma visão de anjos e que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios, e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e chegaram e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensando que viam algum espírito, e ele lhes disse: por que estáis perturbado e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles, ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram uma parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, fala conosco na tua palavra. Derrama, Senhor, sobre nós a tua graça e a tua misericórdia. Nós precisamos ouvir tua voz, Senhor. Somos dependentes, ó Pai. Oramos a ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, pensa numa igreja complicada. Pensa numa igreja ruim. Mesmo tendo o bom pastor. Era a igreja de Jesus. Ou igrejinha complicada. Os irmãos ali eram complicados. Pedro, né? Pedro, se não gostasse muito da pessoa, já arrancava logo a espada, né? Já cortava a orelha e já partia para cima, era afoito. Né? Tomé, coitado, tomou o nome aí de quem não creu, né? Mas na realidade nenhum deles creram. Nenhum dos 12, né, creram. João era o discípulo do amor, né, que a palavra nos fala, né? Discípulo amoroso. Certa vez ele falou com Jesus: Senhor, você quer que nós rogamos e desça fogo do céu e consuma essa cidade? Era o amoroso, né? Agora imaginou, a palavra nem registrou o que Pedro queria fazer, né? Só registrou o que João queria fazer, o que Pedro não deu nem para escrever aqui, né? O que Pedro queria fazer com a cidade que não recebeu o Senhor Jesus, né? Mas João ali, o profeta do amor, né? O mais bonzinho de todos, né? Senhor, quer que rogamos a Deus e desça fogo do céu e consuma essa cidade como Elias fez? Era a igreja que Jesus tinha. Tantos milagres, tantas libertações, tantas curas, tantos perdões, quantas pessoas foram perdoadas e eles presenciando tudo isso. Certa vez Jesus disse para Pedro, fala: Pedro, e tu quando te converteres, confirma os teus irmãos. Depois de 3 anos de ministério, vendo todas essas coisas, andando com o Filho de Deus, Pedro não tinha se convertido. E às vezes nós nos entristecemos quando nós falamos de Deus para alguém e ele não se converte. Né? Depois de 3 anos andando, Jesus falou: Pedro, quando você converter, Pedro, porque você não converteu ainda, quando você converter, confirma os seus irmãos. Então era a igreja que Jesus tinha. Né? E nós, às vezes, queremos ter uma igreja perfeita. Né? Servo bom e fiel. Né? Mas nós vemos que enquanto nós estivermos aqui, nós temos as nossas falhas, as nossas limitações. Somos hereditários de algo decaído, né? Nós temos em nós a genética decaída de Adão e precisamos de um novo nascimento. Nós precisamos nascer de Cristo, nascer da água e do Espírito para sermos nova criatura. Porque nós, na nossa situação natural, nós somos decaídos. Somos difíceis mesmo. Essa semana que se passou, eu estava muito apertado no trabalho, eu precisava fazer uma viagem a trabalho e precisava preparar todas as coisas e deixar todas as coisas preparadas para essa viagem, porque eu ia ficar alguns dias fora. E na segunda-feira eu fui atender uma empresa e eu não poderia perder 1 minuto de tempo. O tempo estava contadinho mesmo. E como eu faço sempre, eu orei a Deus e pedi a Deus que abençoasse o meu dia, que me desse sabedoria, que estivesse comigo. E eu fui, essa empresa da minha oficina ficava cerca de uns 20 e poucos quilômetros, né, trânsito difícil, né? Quando eu cheguei na empresa, na porta da empresa, eu lembrei que eu tinha esquecido o cabo do computador que faz a comunicação com a máquina que eu fui olhando. Quando eu vi aquilo, eu falei: nossa, vou ter que voltar lá para buscar um cabo. E naquele momento, na minha fraqueza, eu fui reclamar com Deus, né? E me senti como abandonado naquele momento. Por meio segundo, eu me senti como que abandonado por Deus. E a pior tristeza que existe no mundo é você sentir isso. Ser abandonado por Deus. Naquele momento eu falei: então quer dizer que eu estou com conta própria.
dizer que eu estou por conta própria. Mas o Espírito me falou, se você tivesse por conta própria, você não teria chegado aqui. Meus irmãos, se nós caminharmos por conta própria, nós não chegamos a lugar nenhum. E se nós estamos aqui hoje é porque Deus está conosco. Glória a Deus. E Ele não nos abandonou nem um segundo sequer. Glória a Deus. Mas às vezes Deus prova a nossa fé. Eu me lembro que acabou que eu não precisava daquele cabo para fazer o serviço. E fiz o serviço e depois voltei, mas eu precisava ainda ajustar algumas coisas para a viagem e não estava conseguindo acertar. Eu só fui conseguir acertar as coisas na terça-feira. Eu ia viajar na quarta de madrugada, mas na terça-feira, por volta de umas 6h30, 7 horas da noite, foi que as coisas se resolveram. Não porque eu fiz e tal, mas porque Deus resolveu as coisas por mim. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que o sentimento de nós imaginarmos que estamos separados de Deus é um sentimento terrível. Naquele momento que eu parei ali perto do carro, que eu imaginei isso, que eu estou por conta própria, foi a maior tristeza que eu tive na minha vida. E glória a Deus que foi por um segundo. Porque já logo o Espírito Santo falou comigo, você não está sozinho. Bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, essa igreja que Jesus tinha, essa congregação, é uma congregação muito, muito complicada. Nós lemos aqui a respeito dos discípulos, 2 discípulos, caminho de Emaús. Eles iam caminhando, a palavra nos fala que eles estavam tristes. Eu pude sentir por um segundo, eu pude sentir a tristeza que estava no coração daqueles irmãos. Jesus havia morrido. Eles colocaram em Jesus todas as esperanças, embora que eles não tivessem entendido realmente a missão ou o ministério do Senhor Jesus, mas todas as esperanças daqueles discípulos estavam em Jesus e Jesus havia morrido. Eles estavam se sentindo como que abandonados, sozinhos. E a palavra nos fala que eles não creram na palavra do Senhor Jesus. Eles não creram. E muitas vezes nós passamos por esses períodos de tristeza e de luta e de dificuldade interna daquilo que nós pensamos, e isso nos traz uma angústia muito grande, porque nós não cremos na palavra de Deus. Nós deixamos de crer na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele estaria conosco em todos os momentos, até a consumação dos séculos. E como que agora nós podemos imaginar que um momento nós estaríamos sem Deus na nossa vida, se a promessa dele é estar conosco? O problema está no nosso coração. O problema está na nossa falta de fé. Naquele momento ali, eu falei com o Senhor, Senhor, será que o Senhor pode me perdoar? Outra falta de fé. Porque a palavra nos fala que Deus nos perdoa sem qualquer motivo, só porque Ele nos ama. E naquele momento eu falei, Senhor, será que você pode me perdoar por esse pensamento, por esse sentimento? Meus irmãos, nós precisamos crer nas promessas do Senhor Jesus. A palavra nos fala que Ele é fiel e verdadeiro para cumprir aquilo que Ele prometeu. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Esses discípulos, eles viram todas as maravilhas. A palavra nos fala que eles iam comentando a respeito do Senhor Jesus. Reconheceram que Jesus era um profeta. Deveriam ter reconhecido que Ele era o Filho de Deus. Mas Ele era varão profeta, poderoso em obras,
mas morreu. Obrigado, meu irmão. Mas estava crucificado. Todas as esperanças daqueles discípulos estavam colocadas no Senhor Jesus. Mas a esperança para este mundo, eles esperavam um rei que os libertasse da escravidão, do domínio de Roma. Então eles esperavam que Jesus fosse vencer. Esperavam que Jesus fosse vencer aquela situação. Esperavam que Jesus não fosse ser crucificado, porque Jesus havia feito tantos milagres, ele era varão poderoso em obras. Pedro, quando ele fala para Jesus, Senhor, eu te seguirei, onde tu fores, eu estou pronto a morrer por ti, porque ele imaginava que Jesus, sendo filho de Deus, sendo o varão poderoso que eles conheciam, Jesus haveria de vencer aquela situação, de não passar pela cruz, e Pedro estaria ao lado dele. No momento da vitória, eu estou ao lado do vitorioso. Mas quando Pedro viu que a situação estava um pouco diferente, Jesus estava ali sendo julgado, sendo esbofeteado, estava ali sendo espancado, e quando Pedro viu que a situação não era muito favorável ao Senhor Jesus, que o resultado seria a morte, Pedro falou, não, esse daí eu nem conheço. Mas a sua fala é igual a fala dele. Não, mas eu nem conheço esse daí. Tua fala te denuncia. Pedro era muito parecido com o Senhor Jesus. Até a fala, né? Até a fala era parecida. A tua fala te denuncia. Ele falou, não, nem conheço esse daí. Não estou junto com ele, não. Quando ele viu que o resultado ali daquele julgamento seria a crucificação. E Pedro então nega Jesus 3 vezes. Ô igreja difícil. Ô igreja difícil essa. Negou o Salvador 3 vezes. Então, a tristeza muitas vezes nos faz duvidar daquilo que o Senhor Jesus é na nossa vida. Jesus o Nazareno, o Jesus o filho do carpinteiro, era como Jesus era conhecido, como os homens conheciam. Mas aqueles que tinham intimidade com Jesus, aqueles que estavam junto com o Senhor Jesus, em todos os momentos, eles precisavam conhecer Jesus como Filho de Deus, como Deus forte, como Pai da eternidade, o Príncipe da paz, como Conselheiro. Precisamos conhecer o Senhor Jesus desta forma, não como Filho do carpinteiro, não como Jesus de Nazaré, mas nós precisamos conhecê-lo como Filho de Deus. Como aquele que tem o poder de vencer a morte. É assim que nós precisamos conhecê-los. E os discípulos não tinham conhecido. A palavra nos fala que pela tristeza, eles não reconheceram o Senhor Jesus. O coração estava fechado, amargurado, se sentindo abandonados pelo Senhor. O Senhor está morto. E agora o que nós vamos fazer? Vou voltar lá para Emaús. Vou esquecer Jerusalém. Vou esquecer essa crucificação. Vou esquecer esse momento que nós passamos. Eu vou para o mais longe que eu puder. Paulo nos fala que é 60 estádios, é cerca de 10 quilômetros. Cerca de 2 horas, 2 horas e meia de caminhada. Eu quero ir para longe de Jerusalém. A verdade é que quando nós nos distanciamos da cruz, ou da crucificação, ou do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, mais distante nós estamos de participar da ressurreição. Porque o Senhor Jesus ressuscitou em Jerusalém. Cleopas, ele estava fugindo da crucificação, mas a esposa dele estava lá pertinho. A esposa dele foi uma das que foram lá e viram a visão de anjos e receberam em primeira mão a notícia: Jesus ressuscitou. Nós homens somos complicados mesmo. Jesus tinha uma igreja ruim porque os discípulos eram todos homens, né? As mulheres estavam lá,
Nós louvamos a Deus pela vida das nossas irmãs, a vida de intercessão por nós. Nós louvamos a Deus por isso. A esposa dele estava lá, a esposa dele foi lá no sepulcro, de madrugada, foi lá ver o Senhor ressuscitou. Uma das primeiras a receber a notícia. Mas ele estava longe da ressurreição, estava caminhando para longe, os olhos fechados de tanta tristeza. E o Senhor Jesus foi pregando para eles durante todo o caminho, e eles não reconheceram o Senhor Jesus. E quando eles reconhecem, eles dizem, mas porventura o nosso coração não ardia? Meus irmãos, a conversão, ela não é por emoção. Às vezes nós vamos na igreja e as pessoas dizem assim, quando você falou aquela palavra, meu braço até arrupiou. Mas não aceitam o Senhor. Quando eu ouço falar do Senhor Jesus, o meu coração arde, mas não reconhece o Senhor Jesus. Jesus, o Filho de Deus, ele pregou para aqueles homens não reconheceram. Nós, quando nós pregamos, os homens não reconhecem, as pessoas não reconhecem. Por isso nós precisamos orar a Deus para que o Espírito Santo possa convencê-los. Somente pelo Espírito Santo os homens são convencidos. Aqueles homens então convidam o Senhor Jesus para fica conosco, já está tarde, né? A noite já caiu, né? Já escureceu, fica conosco. É perigoso andar pelo caminho à noite. Não só nos nossos dias, né? Hoje, se sai 6 horas da tarde, você está correndo risco. Né? Se bem que ao meio-dia também, mas à noite é mais perigoso. Naquela época também era. Havia os salteadores, né? Que espancavam, roubavam. E ele falou, fica conosco, já está tarde. Foi o melhor convite que eles fizeram. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Nós precisamos fazer esse convite ao Senhor. Todos os momentos da nossa vida. Porque nós não podemos caminhar sem a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Não podemos caminhar. Nós precisamos ter a experiência de Moisés. Moisés, certa vez, o Senhor, Deus diz a Moisés, Moisés, eu não irei com o povo, eu vou enviar um anjo para ir adiante de vós. Moisés fala, negativo. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Meus irmãos, não é a presença de anjos, não é a presença dos milagres na nossa vida que vai nos fazer caminhar. O que nos faz caminhar com segurança é a presença do Senhor Jesus na nossa vida. O convite daqueles homens, fica conosco, foi o melhor convite que eles fizeram. E o melhor convite que nós podemos fazer como homens é convidar o Senhor Jesus para fazer parte da nossa vida. Naquele momento, quando o Senhor Jesus então parte o pão, abençoa e dá ali aos discípulos, eles reconhecem. Eles reconhecem, é o Senhor. Realmente Ele ressuscitou. Porque até aquele momento eles não tinham crido. A palavra nos diz que eles diziam, né, para o Senhor, é bem verdade, né, que as mulheres foram lá e não acharam o corpo, né, os anjos anunciaram que Jesus tinha, mas eles mesmos não acreditaram. E nós jogamos pedra no Tomé, né? Tomé é o incrédulo, né? Só acredita se eu ver. Talvez fosse o menos incrédulo deles, porque pelo menos ele teve coragem de falar, né? Porque esses dois aqui haviam recebido a notícia, Jesus ressuscitou, mas mesmo assim não creram. É bem verdade que alguém aí diz que ressuscitou, que ele já apareceu para alguém, mas né, não creram. Pedro, né? Pedro também já havia até visto o Senhor Jesus. É bem verdade que ele ressuscitou e que ele já até apareceu a Simão Pedro, né? E Pedro também não acreditou muito não, ele falou, agora eu vou pescar. Não, aí os outros, né? Não, pera aí que nós vamos com você. Vamos todo mundo pescar. O que eles eram antes de serem discípulos do Senhor Jesus? Voltaram à velha vida. Jesus falou com eles, né? Agora eu vos farei pescadores de homens, não mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E de pescadores de homens, eles voltaram à velha vida. Eu vou pescar. E foram. Não, pera aí, nós vamos todo mundo pescar com você. Vamos pescar, vamos para o mar, vamos voltar à velha vida. Nós não podemos voltar, meus irmãos,
palavra nos fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Glória a Deus. Nós somos novas criaturas nas mãos do nosso Deus. Nós não podemos voltar àquilo que nós éramos, de onde o Senhor Jesus nos tirou. O Senhor Jesus havia tirado aqueles homens de uma vida difícil de pescadores. Pedro, coitado, o barco era emprestado, a rede estava furada. Jesus tirou eles dessa vida, tornou-os pescadores de homens e agora, pela tristeza no coração, falou: não, eu vou voltar para a velha vida. O Senhor nos chamou para prosseguir. A palavra nos fala que aqueles que retrocedem, Deus não tem prazer neles. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós prosseguimos para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Não podemos voltar à nossa velha vida. Não podemos voltar. Um dia nós convertemos ao Senhor Jesus. E a palavra conversão, ela tem um significado muito amplo. Não só mudar de vida, mas a palavra conversão fala que é algo difícil de retornar ao que era. Quando nós convertemos ao Senhor, nós não podemos retornar ao que era. Não podemos voltar à velha vida. Pedro vai pescar e o Senhor Jesus aparece a eles naquele momento. Eles não tinham crido no Senhor. E quando o Senhor Jesus aparece, aqueles homens, mesmo sendo noite, os 2 discípulos ali haviam chegado em Emaús, mesmo sendo noite, eles falam que na mesma hora eles levantaram e voltaram para Jerusalém, porque eles reconheceram o Cristo. Se porventura você está se afastando da crucificação e desse sacrifício do Senhor Jesus, o momento de você retornar para Jerusalém é esse. O momento de você retornar para o sacrifício, para o local onde o Senhor Jesus entregou a sua vida por você, para você estar perto da ressurreição. O momento é esse. Não espere amanhecer. A palavra nos fala que aqueles homens voltaram para Jerusalém no mesmo instante, quando eles reconhecem o Cristo. E aqueles que estão distantes desse sacrifício, o momento de retornar é esse. Não espere amanhã, amanhã pode ser tarde. Às vezes é um jargão evangélico, mas é uma realidade. Nós não sabemos o que vai acontecer nesse período de trevas, nesse período de noite que nós vivemos. O amanhã pertence a Deus. Então a oportunidade de voltar para Jerusalém, a oportunidade de voltar para perto da ressurreição, é agora. Retorne agora para o lado do Senhor Jesus. Aqueles discípulos retornaram e voltaram. Retornaram e voltaram é difícil, né? Eles retornaram para Jerusalém e encontraram os discípulos reunidos ali e o Senhor Jesus aparece no meio deles. A alegria deles era tão grande quando viram o Senhor, que eles não reconheceram o Senhor Jesus. E eles disseram: é um fantasma, estamos perdidos. Meus irmãos, os crentes gostam de espiritualizar demais as coisas, ou de mistificar demais as coisas. Nós precisamos entender que o Evangelho é algo simples. Nós não somos místicos. Aqueles discípulos ali, quando viram o Senhor Jesus entrou ali naquele ambiente, eles não viram ele entrando, e falou: é um fantasma. Eles não reconheceram o Senhor Jesus, tamanha era a alegria no coração dos discípulos. O Senhor Jesus então precisa mostrar as mãos e os pés marcados pelos cravos. Sou eu mesmo. Olha aqui as mãos marcadas pelos cravos, pelo sacrifício. Olha os meus pés. O Senhor Jesus mostra: toca em mim.
Nós precisamos tocar no Senhor Jesus. E para tocar nós precisamos estar perto. Ninguém toca em algo se estiver de longe. Não existe um toque virtual. Nós vamos tocar pela live. Não existe isso. Nós precisamos estar perto do Senhor Jesus. O sacrifício do Senhor Jesus. Olha aqui as marcas nas minhas mãos. Toca em mim, toca no meu corpo. É o chamado do Senhor Jesus para os seus servos, para aqueles que estão em Jerusalém, para aqueles que estão perto da ressurreição. Toca em mim. Nós temos esse privilégio de tocar no Senhor Jesus, porque nós estamos perto do Senhor Jesus. Porque um dia nós fizemos esse convite ao Senhor. Senhor, fica comigo. E o Senhor Jesus nos fez essa promessa. Eis que estarei convosco. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas o que nós entendemos aqui, nesse contexto, é que a nossa tristeza não nos deixa reconhecer o Senhor Jesus. E muitas vezes, a alegria e a euforia também não nos deixa reconhecer o Senhor Jesus. Nós vemos esses dois exemplos. 2 discípulos tristes andaram com o Senhor Jesus, cerca de 2 horas e meia andando com o Senhor Jesus e não reconheceram, nem pela voz, nem pela mensagem, não reconheceram porque o coração estava triste, fechado. Mas quando o Senhor Jesus aparece aos discípulos ali reunidos, a alegria era tão grande, a palavra nos fala que pela alegria eles não reconheceram o Senhor Jesus e disseram, é um fantasma, vamos mistificar esse negócio aqui. E o Evangelho de Cristo não tem nada místico. Pelo contrário, o Evangelho é simples. O Evangelho ele foi preparado para as pessoas simples, para os humildes. Não foi para os sábios. O Evangelho foi para os simples. Então as coisas são simples. E o Senhor Jesus diz, eu não sou espírito, sou eu mesmo. E às vezes nós mistificamos as coisas, né? Eu vejo Deus nas árvores, eu vejo Deus no vento, eu vejo Deus nas nuvens. Meus irmãos, Deus é real e presente na nossa vida. Eu não preciso ver para crer. Aqueles discípulos, eles diziam um para o outro, né, e diziam até com o Senhor Jesus, eles disseram aí que ele ressuscitou, mas nós não vimos ele ainda não. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E o Senhor agrada da nossa fé. E Ele diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós caminhamos por fé, de fé em fé, até chegar na eternidade, onde nós o veremos face a face. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós não veremos o Senhor Jesus, mas nós temos toda a certeza que Ele está conosco. Nós precisamos ter essa convicção, o Senhor Jesus está comigo, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E não vai ser a tristeza ou a alegria que vai me separar do meu Senhor. Paulo ele diz a Timóteo, tu, Timóteo, ser sóbrio em tudo. Nós não podemos deixar a nossa emoção tomar conta da nossa vida. Nós servimos a Deus porque nós o amamos. Há um motivo para nós servirmos a Deus. Nós estamos alegres, não por euforia, não por emoção. Nós estamos alegres porque nós temos plena convicção que o Senhor Jesus está conosco. E que Ele nunca nos abandonou. E que o sacrifício que o Senhor Jesus fez, a morte ali na cruz, não foi uma derrota, mas foi a vitória sobre o pecado. E nós precisamos reconhecer isso. Nós temos a vitória na crucificação do Senhor Jesus. E como Paulo diz, se um morreu por todos, logo todos morreram. E se um ressuscitou, logo todos ressuscitarão com Ele. Um dia nós ressuscitaremos com o Senhor Jesus.
Um dia nós estaremos na sua glória, participaremos da sua glória e seremos com ele reis e sacerdotes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, que fique essa palavra para o nosso coração, que seja consolo. Deus não te abandonou. Embora que pareça, às vezes, na nossa incredulidade ou na nossa pequena fé, que nós estamos sozinhos, que estamos por conta própria. Se nós estivéssemos sozinhos, nós já teríamos sido consumidos. E se nós chegamos aqui, é porque Deus está conosco. Aleluia. E nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E com toda certeza, Deus estará conosco até o momento em que nós entraremos na eternidade, onde nós veremos face a face o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus pela simplicidade do Evangelho. Nessa semana, logo no início da semana, o Senhor colocou no meu coração para trazer essa mensagem. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. Quem não conhece? Quem nunca ouviu uma pregação a respeito? E nós nos sentimos até às vezes constrangidos, porque outros pregaram melhor, com mais propriedade, com mais profundidade às vezes. Mas, quando foi na quarta-feira, o Ney colocou um comentário lá no grupo. Me lembrei dos discípulos de Emaús. É a confirmação que nós precisávamos. Glória a Deus. Tão simples. Não foi um anjo que apareceu em sonhos e falou, você tem que pregar discípulos de Emaús. Não foi uma voz como de trovão, pregue os discípulos de Emaús. Foi algo simples, uma confirmação de Deus. Nós precisamos entender a simplicidade do Evangelho e não mistificar as coisas. O Senhor Jesus não é um fantasma, não é um fantasma na nossa vida. O Senhor Jesus é real. Glória a Deus. Ele é real. Você pode tocar no Senhor Jesus. Se você está perto do Senhor Jesus, se você fez esse convite, fica comigo, Senhor. Senhor, não me deixe andar sozinho. Se você fez esse convite ao Senhor, você pode tocar no Senhor Jesus, porque Ele é real. Louvado seja o nome do Senhor. Nós nunca vamos mistificar o Evangelho, porque o Evangelho é simples. É uma confirmação. A palavra nos fala que o Espírito confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quem um dia ouviu uma voz dizendo, você é o meu filho? Quem um dia ouviu uma voz dizendo, você tem direito à salvação? Mas nós temos certeza que somos filhos de Deus. Porque o Senhor Jesus fala, lá no Evangelho de João, né, que aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus, porque nós cremos na simplicidade do Evangelho. Na palavra de Deus está escrito que se nós cremos, nós somos filhos. E se nós somos filhos, logo receberemos a herança. Nós receberemos a herança porque nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então aquilo que Cristo recebeu do Senhor, aquilo que Ele recebeu do Pai, né, a glória, o trono na eternidade, nós somos herdeiros, irmãos, porque nós somos filhos. E nós somos filhos porque é o Espírito Santo que confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E que Deus possa nos abençoar e confortar o nosso coração, que mesmo nos momentos difíceis, nós precisamos ter a certeza que o Senhor Jesus está conosco e Ele é poderoso para nos dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.